Vamos então para a identificação da cetoacidose diabética. Como que o paciente se apresenta em termos laboratoriais, ou seja, qual que é o quadro que ele vai chegar para você? Muitas vezes uma glicemia pelo menos acima de 200, quando não se tem a cetoacidose euglicêmica, né? Ele vai ter uma acidose metabólica, os sinais e sintomas de acidose metabólica, principalmente com um pH abaixo de 7,3, né? E ele vai se apresentar também com cetonúria ou cetonemia, né? Você pode identificar nessas condições. É muito importante você fazer o diagnóstico diferencial. Simplesmente cetonúria ou cetose em um paciente com diabetes não basta para o diagnóstico de cetoacidose diabética. Você precisa também da acidose metabólica. Paulo, como que eu identifico essa acidose metabólica? Olha, na maioria dos casos, você não precisa de uma gasometria arterial, tá? Você vai precisar de uma gasometria venosa, na grande maioria dos casos. Gasometria arterial, ela só será necessária quando você precisar analisar gases, certo? Pressão de O2, pressão de CO2. Quando você precisar avaliar apenas o pH sanguíneo e o bicarbonato, que é a maioria dos casos, você precisará apenas da gasometria venosa. Por que isso é importante? Porque a comodidade de se colher uma gasometria venosa é muito maior, né? E com muito menor risco de complicações do que uma punção arterial para a coleta de uma gasometria arterial. Então fique atento a esse detalhe que faz diferença na condução do seu paciente e também no risco de complicações que ele vai apresentar. E aqui eu vou abrir um parêntese então para falar sobre as situações em que temos a cetoacidose euglicêmica. Isso é uma condição que muitas vezes não é identificada, mas existem algumas condições, algumas situações específicas que podem levar à cetoacidose euglicêmica. Quais são elas? 1. Gestação. A gestação é uma situação em que há um aumento da formação de corpos cetônicos pelas alterações fisiológicas da gestação. Então, a cetoacidose em gestantes com diabetes do tipo 1, com diabetes do tipo 2, ou mesmo diabetes gestacional, que podem se manifestar de maneira mais intensa, podem desenvolver cetoacidose euglicêmica. Então, em situação de gestantes com estados de hiperglicemia, de glicose elevada, mas não a nível muitas vezes crítico para se pensar numa cetoacidose, que tenham sintomas de cetoacidose, você tem que pensar na cetoacidose euglicêmica. Uma outra situação que é muito comum hoje em dia é a cetoacidose euglicêmica associada ao uso dos inibidores da SGLT2. Quais são essas medicações, Paulo? Hoje no mercado nós temos duas mais comuns, empagliflozina e a dapagliflozina. A dapagliflozina você deve lembrar principalmente porque ela já está disponível no SUS e na farmácia popular, então a utilização dela é mais frequente. E como os inibidores da SGLT2 são medicamentos que estão associados a um aumento da cetose, eles podem levar à cetoacidose euglicêmica. Então, fiquem atentos, pacientes com diabetes em uso de inibidores da SGLT2 podem desenvolver cetoacidose euglicêmica. É uma situação rara, digo a vocês, mas que quando você está no pronto-socorro e identifica essa condição, pode mudar a história do tratamento desse paciente.
Outra situação são pacientes portadores de doença hepática grave ou glicogenoses, né? Portanto, lembrar que pacientes com estas condições podem ter cetoacidose euglicêmica. E para finalizar, uma lista de situações que podem cursar com cetoacidose euglicêmica, né? Pacientes com pancreatite, pacientes com abuso de álcool, pacientes com intoxicação por cocaína, gastroparesia diabética ou por outra causa, distrofia muscular de Duchenne ou sepse. Muitas vezes, mesmo um quadro séptico grave pode levar a uma cetoacidose euglicêmica. Então fiquem atentos para essa condição, porque uma vez identificada, a condução é equivalente à cetoacidose hiperglicêmica, né? E você deve lembrar que ela existe. Os critérios de diagnóstico, então, nós temos a hiperglicemia, nós temos o pH menor do que 7,3 ou bicarbonato abaixo de 18 pelo menos. Algumas literaturas vão colocar para você 15, então fique atento para isso, né? E associe a outras questões, né? Abaixo de 18 seria uma cetoacidose leve, muitas vezes com baixa necessidade, com maior facilidade de reversão. Abaixo de 15 você já tem uma cetoacidose um pouco mais avançada e muitas vezes já acompanhada de um pH sanguíneo mais baixo também, certo? E a presença de cetonemia ou cetonúria. É muito importante que você também entenda e saiba com que frequência e com que agilidade a unidade em que você está trabalhando vai entregar esses exames para você, porque também vai fazer toda a diferença no acompanhamento desse paciente a dosagem dos íons, da função renal, né, e também dos parâmetros de gasometria venosa para a condução, ou seja, para a temporalidade das suas decisões que serão muito importantes na condução desse paciente. Certo? Entendido? Então vamos lá para os sintomas, sinais e sintomas mais clássicos, né, que o paciente vai apresentar para você. Então, o paciente com cetoacidose diabética, ele muitas vezes vai se apresentar pouco sintomático, ou ele pode apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal, sintomas clássicos do diabetes, como poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, fraqueza, desidratação. E o ponto da desidratação é muito importante, tanto na cetoacidose como no status hiperglicêmico hiperosmolar, taquicardia, fadiga, taquipneia, respiração acidótica, respiração de Kussmaul, letargia e muitas vezes coma. Então, esses sintomas todos podem se apresentar. Mas, Paulo, tem outras condições que apresentam sintomas semelhantes? Podem, as acidoses metabólicas podem acontecer. Então, o diagnóstico diferencial de acidose metabólica é muito importante, né? Então, quais são as acidoses que você pode encontrar? Cetoacidose alcoólica, cetose de jejum, aí o paciente vai estar menos sintomático, tá? E as acidoses com anion gap aumentado. Quais são essas? A acidose lática, comum na sepse, então muitas vezes o paciente tem diabetes, tem sepse, tem uma acidose lática e não uma cetoacidose diabética. Toxicidade por aspirina, toxicidade por acetaminofeno ou paracetamol, tá? E envenenamento por metanol ou etileno glicol. São situações raras, mas eventualmente acontece. A gente teve aí na mídia situações que tiveram intoxicação por esses elementos recentemente e que vale a pena então você estar atento frente a um paciente que tem acidose metabólica, né, e está se apresentando, e você vai fazer o diagnóstico diferencial entre cetoacidose diabética e outras causas de acidose metabólica. Então, uma vez que você está frente a esse paciente, né, você tem que fazer duas coisas importantes. Uma é a estratégia terapêutica para a reversão do quadro agudo desse paciente, tá? E a outra questão é a identificação dos fatores causadores ou precipitadores desta cetoacidose, justamente para que você consiga também, né, fazer um planejamento de intervenção para que esse paciente não volte à cetoacidose
após o tratamento ou, ou tem a sua condição de saúde piorada ao longo do seu atendimento. Vamos lá então. Quais são as situações que podem ser desencadeantes de uma cetoacidose? Interrupção do uso de insulina, tá? E aí temos múltiplas causas para isso. Nós temos as situações relacionadas a descontrole alimentar, não é habitual, viu? Geralmente o descontrole alimentar agudo não é causa de cetoacidose, mas a gente pode ter essa situação sendo apresentada principalmente em pacientes que estão mal insulinizados, que já vêm em descontrole glicêmico. Uma transgressão alimentar mais aguda pode levar, tá, à cetoacidose. Abuso de bebida alcoólica, doenças infecciosas, traumatismo agudo e também situações cardiovasculares, como tromboembolismo pulmonar, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outros. Algumas situações, como alguns medicamentos, podem ser desencadeadores também, principalmente aqueles que podem levar à hiperglicemia. Eu chamo a atenção de vocês de dois comuns: glicocorticoides, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, e também os diuréticos tiazídicos. Então, ficar atento no seu paciente para que você consiga identificar isso rapidamente. Fechando as causas, doenças infecciosas. Sempre pesquisar doença infecciosa em um paciente com cetoacidose diabética. E aqui eu dou uma dica para você ficar atento em um exame que é muito importante para isso, em algumas situações clínicas também, para que você não seja pego em armadilhas, no diagnóstico de doença infecciosa em paciente com cetoacidose. Todo paciente em cetoacidose diabética, e mesmo em estado hiperglicêmico hiperosmolar, pode apresentar leucocitose, certo? Então, por quê? Porque o estado de desidratação leva à leucocitose muitas vezes, e aí você pode confundir um estado infeccioso simplesmente pela leucocitose que o paciente apresenta naquele momento. Então, só leucocitose não é determinante de doença infecciosa, de sepse no paciente com cetoacidose ou estado hiperglicêmico hiperosmolar. E um outro ponto que eu vou chamar a atenção para vocês é a febre. Por quê? Muitas vezes o paciente, pelo estado de desidratação e de descompensação que ele apresenta, ele pode ter uma doença infecciosa sem manifestar estado febril, tá? Então, febre não é necessária para uma condição infecciosa em paciente com cetoacidose diabética, tá? E hipotermia é um marcador de mau prognóstico neste paciente. Então lembre-se disso, porque também vai fazer diferença na hora da sua avaliação do estado global de saúde desse paciente no início do tratamento. Falando em estado global, primeiro passo para atendimento de todas as pessoas em unidade de pronto-socorro: avaliar o estado global, o estado de ventilação dele, vias aéreas, hemodinâmico, para que você consiga ter um diagnóstico claro de qual estado de emergência e de cuidados que esse paciente precisa. No curso vocês já viram muitas aulas sobre isso, eu não vou me estender mais sobre esse tema, mas é muito importante a avaliação inicial para que você entenda qual é o estado do meu paciente nesse momento e como que eu vou atuar para melhorar ele ao longo do tempo. Os próximos passos para o tratamento, tá? Vou chamar a atenção apenas do diagnóstico diferencial entre cetoacidose diabética, certo? E estado hiperglicêmico hiperosmolar, tá? Quais são os pontos mais relevantes nesse diagnóstico? Vai aparecer para vocês aí uma pequena tabela, que vai demonstrar este diagnóstico diferencial, Muitas vezes a gente pensa, não, cetoacidose é em pacientes jovens, porque o paciente com diabetes do tipo 1 é sempre um paciente jovem. Tem um estudo recente, gente, que saiu mostrando que a média de idade hoje do paciente com diabetes do tipo 1 é de 45 anos, certo? E a gente já sabe hoje que o diabetes do tipo 1, ele tem 2 picos
de maior prevalência. O diagnóstico justamente na fase da adolescência e o adulto jovem, e o outro no idoso, com média de idade de 70 anos. Este segundo grupo, que pode chegar com cetoacidose por um primo diagnóstico de diabetes do tipo 1, cabe muito bem um diagnóstico diferencial entre cetoacidose e estado hiperglicêmico hiperosmolar. Lembrando também que, apesar de não ser tão comum, pacientes com diabetes do tipo 2 também podem desenvolver cetoacidose diabética, principalmente naqueles pacientes que têm um estado de insulinopenia, ou que seja absoluta ou relativa, que possa culminar com o estado de cetoacidose diabética. Então, qual que é o diagnóstico diferencial aí? Glicemia plasmática, geralmente da cetoacidose, acima de 200. Geralmente do estado hiperglicêmico hiperosmolar, acima de 600. O pH arterial, baixo em pacientes com cetoacidose diabética e normal em pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. O bicarbonato, baixo, principalmente abaixo de 18 em pacientes com cetoacidose diabética e acima de 15, pelo menos, nos pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. A cetonemia é intensa ou cetonúria intensa em pacientes com cetoacidose e ela pode estar presente, mas geralmente leve no estado hiperglicêmico hiperosmolar. A osmolaridade está elevada sempre no estado hiperglicêmico hiperosmolar, tá? E ela é variável no paciente com cetoacidose diabética em função do estado de desidratação desse paciente. Tá? O anion gap é baixo, geralmente no paciente com cetoacidose, variável no paciente com estado hiperglicêmico hiperosmolar, e geralmente o estado de consciência está prejudicado no estado hiperglicêmico hiperosmolar e pode ou não em situações de cetoacidose diabética. Então, lembrando desse diagnóstico diferencial, já também vai fazer diferença na abordagem dos pacientes. Em seguida, nós vamos avaliar os sinais de mau prognóstico ou de maior gravidade dos pacientes com cetoacidose diabética. Quais são eles? Uma cetonemia mais intensa, se você consegue quantificar na unidade que você tem, ainda melhor. Então, cetonemia maior do que 6 nanomol por litro. Bicarbonato menor do que 5, pH abaixo de 7,1, hipocalemia ao diagnóstico, lembrando que o potássio, o pool de potássio corporal nesses pacientes está reduzido, tá? Porque há muita eliminação, mas você pode, algumas vezes, encontrar na avaliação inicial um potássio alto. Por quê? Porque a acidose metabólica e a desidratação transferem o potássio do intracelular para o extracelular, tá? Então, há perda de potássio corporal e quando você inicia o tratamento, esse potássio pode cair. Um potássio baixo nesse paciente significa que o total de potássio corporal está tão baixo que ele já se apresenta, mesmo com desidratação e acidose, baixo. Qual que é o risco desse paciente? Arritmias cardíacas graves. Então você precisa ficar atento e intensificar a reposição de potássio já desde o início. Glasgow menor do que 12, pressão sistólica menor do que 90, saturação de oxigênio menor do que 92, taquicardia, ou seja, frequência cardíaca acima de 100, ou bradicardia, frequência cardíaca abaixo de 60, tá? E um anion gap maior do que 16, mostrando que tem outros fatores levando a essa acidose metabólica. Então, fiquem atentos para estes fatores de gravidade, porque eles vão fazer diferença em toda a sua avaliação e na condução dos pacientes. Mortalidade em cetoacidose diabética geralmente chega a 5% dos casos.
No estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele pode chegar a 15% ou até mais, dependendo da condição global de saúde do paciente que chega até você. Então, é muito importante que todas as tomadas de decisão sejam feitas para que você tenha uma atenção. E quais são as principais causas de complicação ou de morte em pacientes com cetoacidose diabética? Hipoglicemia secundária ao uso inapropriado de insulina, hipopotassemia, hiperglicemia pela interrupção da infusão intravenosa e não iniciar a insulina subcutânea adequadamente, temporalmente, hipoxemia, edema agudo de pulmão, hipercloremia por infusão excessiva de fluidos, edema cerebral, doenças infecciosas agudas, por exemplo, mucormicoses de acometimento rinocerebral, principalmente em indivíduos imunossuprimidos, insuficiência renal aguda, rapidomiólise, fenômenos tromboembólicos. Principais causas de morte são o edema cerebral, a hipopotassemia, a hipofosfatemia, a hipoglicemia, trombose venosa, mucormicose, rabdomiólise e pancreatite aguda. Então, esta tabela que vocês acabaram de ver, né, ela traz aí, então, principais complicações e principais causas de morte nesse paciente. Lembrando que muitas vezes o edema cerebral se instala rapidamente, horas depois do início do tratamento, e o marco dele é a alteração de consciência, né, que você deve ficar atento. Por quê? Caso você identifique, né, sintomas de edema cerebral, o tratamento com manitol para aumentar a osmolaridade plasmática vai ajudar a reverter esse quadro e impedir que esse paciente complique ainda mais. Geralmente são situações conduzidas em unidade de terapia intensiva, mas pode se apresentar para você já no início do tratamento. Antes de partirmos para o tratamento, algumas coisas são importantes. Primeiro, quais são os exames que eu preciso pedir para um paciente em cetoacidose diabética? Paulo, olha só, gente, eu já falei da gasometria, que pode ser venosa. Já falei de alguns comentários aqui que vocês já entendem. O hemograma e os exames necessários para pesquisa de doenças infecciosas e fatores desencadeadores, né? Função renal vai nos ajudar, inclusive, a perceber o estado de hidratação desse paciente, mas que ela não precisa ser feita rotineiramente posterior para o acompanhamento desse paciente. A glicemia capilar e uma glicemia plasmática vai ser importante também para ser um marcador, né, do estado inicial dessa hiperglicemia. Por quê? Porque a gente sabe também que a glicemia capilar, né, o glicosímetro, ele tem um limite superior de dosagem, alguns deles 500, outros 600, mas acima desse valor você não tem na glicemia capilar, né? E se o paciente tem uma hiperglicemia mais crítica, vai fazer diferença então a glicemia plasmática desse paciente. Outros dois íons extremamente importantes, sódio e potássio. Sobre o potássio, eu já fiz vários comentários para vocês que são importantes para você lembrar, e depois a gente vai voltar sobre a reposição de potássio quando eu for falar de tratamento. Bom, o sódio, uma questão importante é que o sódio muitas vezes ele precisa ser corrigido de acordo com o estado da glicemia. Muitas vezes você vai encontrar o sódio baixo ou normal baixo, tá, em pacientes com hiperglicemia crítica. Isso vale para o paciente com estado hiperglicêmico hiperosmolar também, tá? Então, o sódio aferido somado a 1,6 vezes a glicose em miligramas por decilitro menos 6 dividido por 6. Nós vamos botar na tela aí para vocês, porque essa tabela, essa cálculo é difícil de guardar, mas temos esse cálculo para corrigir o sódio e aí você ter um valor de glicose adequado. Quanto que vale isso, Paulo? Quando a glicose está acima de 400. Lembrando que você também deve saber como calcular a osmolaridade plasmática, tá? E o anion gap. São cálculos fáceis de você encontrar na internet para que vocês consigam fazer todos esses cálculos necessários para determinar o seu tratamento do paciente. Quais são as metas, gente? Vai entrar na tela de vocês agora
as metas de tratamento para a cetoacidose diabética. Meta número 1, manutenção das vias respiratórias pérvias. Meta número 2, correção da desidratação. Meta número 3, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Meta número 4, redução da hiperglicemia e da osmolaridade. E meta número 5, identificação e tratamento do fator precipitante. Então esses 5 pontos são fundamentais. Paulo, vamos para o tratamento? Vamos lá. A maior parte das pessoas erra sobre qual é a prioridade de tratamento do paciente com cetoacidose diabética. Paulo, é da insulina. Não é. Ponto número 1 e a primeira coisa que você vai fazer frente a um paciente com cetoacidose diabética é hidratá-lo, é estabelecer uma via endovenosa adequada para que você possa hidratá-lo adequadamente. Qual que você vai usar? Qual fluido você utilizará? Soro fisiológico 0,9%, basta este. Não precisa ficar inventando outros fluidos, porque esse vai ser adequado para este paciente, certo? Bom, quanto, Paulo? Primeira hora, 1,5 litro de reidratação. Essa reidratação, né? Essa ressuscitação da volemia desse paciente vai ser muito importante. E ela, per se, já é um fator de redução da hiperglicemia, porque você tem expansão de volume, tá? E ela, per se, também já ajuda no controle da acidose metabólica. Então, não deixe de ter atenção para a hidratação. Estabelecer uma via venosa adequada para que você possa fazer uma hidratação adequada para esse paciente. Quais são as atenções? Paciente tem alguma condição de saúde que impeça uma hidratação mais vigorosa, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, fique atento. Vá acompanhando o exame pulmonar desse paciente para que você não faça um edema agudo de pulmão quando o paciente não tem função cardíaca que comporte uma hidratação mais robusta, certo? Muito importante isso. Então, quanto de volume você vai dar para esse paciente depois da primeira hora? Isso vai depender do estado de hidratação dele, tá? Então vai entrar um fluxograma também para vocês, para que vocês vejam adequadamente. Primeira hora, 1,5 litro, você vai então determinar o estado de hidratação dele. Se ele continua desidratado ou está chocado ou com pressão mais baixa, você segue com uma hidratação mais vigorosa, mantendo uma hidratação de cerca de 1 litro de soro fisiológico por hora para este paciente. Se esse paciente já teve uma boa reidratação e a desidratação passou a leve ou moderada, tá? Você tem um sódio corrigido menor do que 135, você vai manter um soro fisiológico entre 250 e 500 ml por hora. Se esse sódio está mais alto, né, você pode precisar de uma solução hipotônica para esse paciente. Quando a chegar a 250, você pode ajustar essa hidratação também, né? E qual que é o marcador clínico? Eu falo, Paulo, eu não tenho muito, o laboratório aqui do meu pronto-socorro não consegue me liberar sódio de hora em hora, ele não consegue ter outro parâmetro de acompanhamento. Qual que você vai utilizar? O início da diurese. O paciente muitas vezes chega muito desidratado e não está urinando. Então, quando ele passa a ter diurese e a coloração da diurese desse paciente vai te ajudar a determinar o estado de desidratação. Tá? Uma dica dos antigos, né, da turma que já trabalhou muito tempo sem laboratório, sem exames laboratoriais em tempo rápido, né, é também o fato de que o início da diurese em paciente com potássio normal ou pouco elevado é o start, né, é aquela sinalização última para você já para a reposição de potássio, se ela não foi iniciada já de cara. Vamos para a insulinoterapia. A insulinoterapia, que é também um fator muito importante, mas ele é o segundo ponto que você vai ter atenção no paciente com cetoacidose diabética, vai ser feita em terapia infusão venosa de insulina.
tá? Então você pode iniciar com bolos de insulina regular, lembrando, somente insulina regular pode ser feita por via endovenosa, gente. Você não usa outro tipo de insulina por via endovenosa. Então, insulina regular, você pode dar um bolus de 10 unidades de insulina regular endovenoso, seguida de uma infusão contínua de 0,1 unidade por quilo de peso por hora, tá? Na diluição que você pode fazer com maior volume ou com menor volume, de acordo com a necessidade desse paciente. Se você puder, para esse paciente, estabelecer 2 vias, uma para hidratação e uma para insulinoterapia, é a melhor escolha. Mas, não tendo, você pode utilizar a mesma via para as 2 funções, tá? Mas, repito, melhor opção seria utilizar uma via para cada uma destes tratamentos, hidratação e a insulinoterapia. Você vai aumentar ou diminuir a insulinoterapia de acordo com a glicemia capilar, que deve ser feita pelo menos a cada hora, tá? E a velocidade de redução da insulinoterapia, a velocidade da redução da glicemia vai determinar a velocidade de infusão da insulina. Lembrando, gente, você não precisa querer uma redução da glicemia tão rápida assim. Você pode estabelecer um ritmo de redução de 100 mg por decilitro por hora, tá? Ou até mesmo algumas vezes mais baixo, entre 50 e 70 mg por decilitro por hora de redução da glicemia. Por isso que lá atrás é importante você ter a glicose de jejum, a glicose sérica dosada e não só a capilar, porque muitas vezes a glicemia está acima de 500 e não é medida pelo glicosímetro, tá? Então essa velocidade de queda não deve ser rápida, ela pode ser mais vagarosa, porque ela vai nos ajudar nessa redução da glicemia muito rápida, ela vai levar a complicações desse paciente. Então você ajusta de acordo com isso. Ponto importante da insulinoterapia. Quando você chegar a atingir uma meta glicêmica abaixo de 250 ou abaixo de 200, você deve interromper a insulinoterapia venosa em solução com soro fisiológico e substituí-la para uma solução de glicoinsulina. E aí a relação pode ser inicial 1:10. Como é que é isso, Paulo? É 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de glicose, tá? E aí você vai utilizar o soro glicosado e o glicosado isotônico e o soro glicosado hipertônico para fazer a solução de infusão de glicose pela veia, tá? E você vai fazer a associação da insulina nesta solução para que você faça a infusão, né, que pode estar em média a 100 ml por hora. Então não precisa correr muito rápido, você mantém aí uma insulinização contínua, tá? E o paciente vai receber já o aporte de carboidrato. Lembrando, por que, Paulo, que o paciente entra em cetoacidose? É porque ele não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, passa a utilizar ácidos graxos, que tem como produto da sua degradação corpos cetônicos que levam à acidose metabólica. Então, se você não repõe a glicose deste paciente quando ele entra em normoglicemia ou perto de normoglicemia, né, você vai perpetuar o estado que leva à cetoacidose. Então, primeiro insulinoterapia venosa, seguido com soro fisiológico, seguido de solução de glicoinsulina. Perfeito? Terceiro ponto importante, gente, para o controle do paciente, o tratamento do paciente com cetoacidose é a atenção no potássio. Vai entrar um fluxograma aí para vocês olharem agora. Prestem atenção, vejam bem. Como eu disse para vocês, o pool de potássio corporal desse paciente está reduzido, tá?
Então, nós precisamos entender, se ele tem um potássio baixo, você não pode administrar insulina, certo? Por quê? Porque se você administra insulina, você reduz mais o potássio, o ritmo de descompensação cardíaca fica muito grande, tá? Então, você vai hidratar esse paciente e vai iniciar imediatamente, tá, a reposição de potássio na dose que vocês estão vendo aí no fluxograma. Tá? Se o potássio está acima de 3,3 e abaixo de 5,2, você já deve repor o potássio imediatamente, mas você pode também iniciar a insulinoterapia e a hidratação ao mesmo tempo. Tá? E se o potássio está acima de 5,2, você não inicia potássio inicialmente, tá? E vai monitorar esse potássio iniciando geralmente após 2 horas. Marcador: normalização do potássio ou início da diurese, que geralmente é um marcador de que a hidratação já está acontecendo e que esse potássio está normalizando. Certo? Então é muito importante que você fique atento para a reposição de potássio. É um marcador importante e o erro deste manuseio pode levar a uma fatalidade do seu paciente. Um outro ponto: com que frequência eu devo monitorar esse paciente com exames? Então, enquanto você está conduzindo a cetoacidose, você precisará de glicemia capilar horária e pelo menos sódio e potássio a cada 2 horas, certo? A cada 2 horas. Conduzir esse paciente em um ambiente mais monitorado te ajuda muito. Se você não tem condição de fazer o exame a cada 2 horas, converse com o setor para que você consiga transferir esse paciente assim que estabilizado o mais rápido possível, tá? Para que não haja prejuízo na condução deste quadro e não haja uma perpetuação do estado de desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico que ele se apresenta. Paulo, nós estamos caminhando para o final da aula, tá? E como que a gente então vai decidir se usa bicarbonato ou não? Todo mundo que fala sobre cetoacidose lembra do tal do bicarbonato. Vejam bem, gente, em todo o meu tempo de experiência, eu nunca precisei dar bicarbonato para um paciente, mesmo nas situações em que a literatura eventualmente recomenda, que é um pH abaixo de 6,9, certo? Por quê? Porque geralmente esse pH ele é revertido rapidamente com tratamento adequado de hidratação, seguido de insulinoterapia e toda a atenção que o paciente precisa. Mas a literatura concorda que pode ser dado bicarbonato em situação de pH abaixo de 6,9, certo? No nosso material complementar, eu dou a dica para vocês de como fazer este bicarbonato, certo? E aí nós chegamos ao tratamento, à condução dele. Quanto tempo, Paulo, geralmente demora para a estabilização do paciente com cetoacidose diabética? Até 12 horas, gente. Mais do que isso, geralmente significa que há algum problema na condução dele, que ela não está sendo adequada. Então, geralmente, 12 horas é o tempo adequado para retirar um paciente da cetoacidose e já fazer o planejamento de transição para a insulinoterapia subcutânea. Tá? E como que eu faço isso, Paulo? E é um momento crucial, eu quero que você preste atenção. Para a transição do paciente para a insulina subcutânea, o que ele precisa? Estar alimentando, estar consciente, tá? E você precisa, então, planejar, né? Estabeleceu que o paciente vai voltar à via oral de alimentação? Ótimo, ele está estável, ele não precisa mais das terapias endovenosas de insulina? Ótimo. Mas, a partir do momento que você aplica a insulina subcutânea, você deve lembrar 2 coisas. Se o paciente está em insulina NPH, você vai iniciar a insulina NPH, ela demora 2 horas para fazer efeito. Se você vai dar uma dose de insulina regular subcutânea, ela demora meia hora para começar a fazer efeito.
Então você deve manter a terapia insulínica endovenosa por pelo menos 30 mais até 2 horas após a aplicação da insulina subcutânea, sob o risco de que, se você suspende antes, você recidiva a cetoacidose neste paciente e por não ter feito uma transição de cuidado adequado para ele. Vou pedir para você ter muita atenção nesse processo, porque senão você acaba fazendo com que o paciente volte, né, à cetoacidose. E uma das maiores causas de retorno, né, de recidiva da cetoacidose na mesma internação é 1. Transição inadequada, 2. Insulinoterapia inadequada, ou seja, em montante inadequado para a necessidade daquele paciente, tá? E 3, a falta do tratamento da causa base da cetoacidose, certo? Qual que é a dose de insulina que você vai utilizar? Se é um paciente previamente insulinizado e vinha em bom controle até o momento, restaura as doses que ele utilizava, tanto basal quanto bolos, tá? Se o paciente não utilizava, é um primo diagnóstico, minha recomendação para você, 0,4 unidades por quilo de peso, tá? Calculada em 2 doses, ou já estabelecendo doses de basal, ou seja, insulina de pH ou glargina, que é a que tem na maioria dos serviços de urgência e emergência, e também insulina regular ou ultra rápida, que muitas vezes também podem estar disponíveis para você. Correto? Gente, chegamos ao final da aula da cetoacidose, espero que vocês tenham gostado e já já a gente volta para uma aula para os próximos tópicos das urgências agudas.